Seja bem-vindo ao curso de capacitação em roteiro. Essa é a nossa aula de número 1. Eu sou Trajano Amaral, roteirista e professor do curso. Vamos começar dando uma passada rápida no programa que esse curso vai passar para você. A duração é de 10 meses e ele é dividido em 7 módulos. Módulo 1 trabalha os processos criativos, focado no desenvolvimento da história, de boas histórias. O módulo 2 é o desenvolvimento técnico do personagem. Toda boa história precisa de um bom personagem. E ele precisa ser consistente e criar identificação com o seu público. Então nós dedicamos um módulo somente para o personagem. O módulo 3 é a estrutura do roteiro. Formatação, tamanho, como escrever um roteiro de um filme, de uma peça de teatro, de uma telenovela, de um seriado que é em capítulos. Essa estrutura ela é muito importante para que você faça o roteiro no formato exato que você precisa. O módulo 4 é o refinamento de roteiro. É o módulo em que você trabalha revisão, aprimoramento, melhoramento, adaptações, que muitas vezes no mercado são necessárias. O módulo 5 é a contextualização. Vai trabalhar com personagens reais e com histórias de época, contextualizar época e local. O módulo 6 é a estilística. Nesse módulo, o roteirista encontra a sua assinatura, a sua marca, o seu estilo. E o módulo 7 é o laboratório de criação. Nesse módulo, você vai criar o seu roteiro, um ou mais de um, e essa criação ela é assistida pelo professor, ela é acompanhada, e você termina o curso com um roteiro profissional pronto. Então, vamos começar a nossa aula. O primeiro texto que nós trabalhamos é Os Caminhos do Roteiro. Esse texto está disponível na sala de aula. E a pergunta que se faz é: qual é o caminho para uma boa história? A nossa resposta: todos. A questão não é o caminho que você escolhe, e sim como você o percorre. Isso é muito importante de se entender. Todos os caminhos, todas as escolhas, todas as formas de se escrever servem. A questão é como eu percorro este caminho. Se eu escolho fazer de uma forma, eu estou apto, eu tenho conhecimento e ferramentas o suficiente para fazer dessa forma. Se eu tenho, ótimo, esse caminho vai ser bom. Se eu não tenho, eu vou escolher um caminho que eu consiga, que eu tenha as ferramentas necessárias. O ideal é você ter ferramenta para todos os caminhos, porque isso te dá muita diversidade. E nossos alunos vão ter essas ferramentas e vão conhecer essas ferramentas. A história ela pode ser tensa, alegre, apaixonante, engraçada, assustadora, triste e várias outras características que você pode dar a ela, uma mistura, ter mais de uma característica e mudar. Você pode contar uma história mágica, né, de uma inspiração, uma coisa muito bonita. Você pode contar uma história de alguma pessoa que já existiu, de algo que você quer dizer para o mundo. Você pode contar a sua própria história, usar os seus sentimentos, suas vontades e colocar tudo isso no mundo, contado na vida de personagens. Então você tem que encontrar, que escolher, que contar uma história. O mundo é cheio de possibilidades. E se você encontra essas possibilidades, você pode proporcionar uma enorme satisfação, um resultado excelente. O seu público vai adorar o seu trabalho. Cada escolha que você faz é um caminho. E esse caminho ele carrega você, enquanto roteirista, por um mundo rico, por um mundo muito incrível. O importante é você prestar atenção, enxergar tudo que a história pode te oferecer. E aqui nós destacamos um ponto muito importante. Quem tem a preferência? O escritor ou o personagem? Vamos discutir isso, vamos pensar sobre isso. Porque assim, é muito comum as histórias surgirem de impulsos que nos levam a ter uma vontade de escrever. Eu tenho um motivo, algo me dá vontade de escrever uma história. Se eu vejo uma pessoa passando com um chapéu muito interessante, aquele chapéu, naquele momento, pode me chamar a atenção e servir de impulso e querer que eu escreva aquela história. E nesse primeiro momento, eu estou totalmente envolvido e essa história é totalmente vinculada com a forma como eu vejo o mundo, com os sentimentos que eu estou naquele momento, com como eu estou me sentindo. E a avaliação dessa história, desse personagem, o julgamento que eu faço ali rapidamente, quando eu recebo esse impulso, ele passa pelo meu filtro. Sou eu, a minha escolha daquele momento que está conduzindo. Aquele personagem ele ainda não tem voz. O meu filtro
é todo o contexto sociocultural em que eu vivo, a minha personalidade, o meu momento, a minha situação emocional, tudo. Então, um impulso ele pode levar um roteirista a querer dar um perfil aos seus personagens. Ele viu aquilo, ele achou, eu vi aquela pessoa com chapéu e achei, nossa, uma pessoa solitária, e eu quero fazer dela uma pessoa solitária porque essa foi a minha impressão, e eu tento forçar a história a seguir este caminho. Não que isso esteja errado. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Que as vontades do escritor, que as suas vontades, que elas não têm valor. Sim, elas têm. Mas é muito importante observar que, geralmente, a nossa primeira impressão, ela não nos conta tudo. Se eu vejo uma pessoa andando e eu tenho a impressão de que ela é solitária, isso não é o suficiente. E aí vem uma ideia curta. Uma situação, uma fala, um sentimento. E eu vou tentar construir aquilo com pouca informação. Muitos roteiristas tentam se sobrepor aos seus personagens, às suas histórias. E muitos roteiristas, às vezes, têm dificuldade em colocar o tamanho certo na história, em colocar os elementos certos. Parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque ele está colocando seus valores, suas crenças, suas vontades acima da história. Ele está tentando satisfazer o seu impulso, que muitas vezes é um impulso rápido. E existe a possibilidade disso atrapalhar a história. Não é errado fazer isso. Às vezes eu posso escolher contar uma coisa a partir da minha vontade. Mas eu corro o risco que isso atrapalhe o desenvolvimento e que isso me impeça ou prejudique a criação de uma grande história. Por quê? Personagens são seres vivos, criativos. Quanto mais eles forem compreendidos e mais eles tiverem as suas vontades, mais interessantes eles vão ser. Então não cabe a você, roteirista, julgar o personagem. Muito pelo contrário, você tem que entender os motivos, as vontades, você tem que conseguir explicar a mente dele, as emoções dele. Por que ele fez isso dessa forma? Qual é o sentido nessas ações, nessas coisas que ele está fazendo? Por quê? De onde ele tirou isso? Por mais que você não concorde, você olha para aquele personagem e fala, nossa, mas que pessoa horrível. Isso que ele faz não faz sentido. E na hora que você pensa isso que ele faz não faz sentido, você tira o sentido daquilo e escreve uma cena sem nexo e sem sentido. Então é muito importante que você olhe através dele, que você entre nele e veja pelos seus olhos. Não faz sentido para você, roteirista, mas faz sentido para aquele personagem que está na sua história. Então você vai ter que entrar nele, olhar com os olhos dele e enxergar através dele. Sobrepor-se ao personagem é você querer colocar o seu ego acima da individualidade dele. Isso não é um erro. Em arte nós não pensamos em erro. Mas, pensa, qual que é o melhor caminho para essa história? Quando você abre mão do controle, quando você deixa que o personagem crie, e isso é uma habilidade que vai ser treinada ao longo do curso, porque inicialmente a sua mente ela quer os caminhos dela. E com o treino ela vai aprendendo a abrir os caminhos dos personagens. E nós vamos trabalhar isso. E quanto mais você pratica, melhor vai ser a sua observação. Então você vai sempre fazer essa pergunta daqui para frente. Quem está tendo a preferência aqui? O personagem, a história ou as minhas vontades pessoais? Você vai ver que no início são as suas vontades pessoais. Você vai ver que no início, se você tem pouca experiência principalmente, que os sentimentos dos personagens são parecidos com os seus. Você vai ver que a ideologia que você coloca nas histórias, aquilo que você quer dizer, a sua mensagem, vamos usar esse termo, que vem naquela história, ela é muito parecida com aquilo que você quer. Como eu sempre disse, você pode fazer isso. E a história é uma ferramenta. Mas, mesmo que você queira passar uma mensagem através da sua história, os personagens eles não podem ser versões de você. Então, se você dá vida a esses personagens, se você deixa que eles cresçam, eles começam a trazer informações incríveis para você. E a história cresce, a história encanta todos. Então, abrir mão do controle é deixar levar-se num mergulho imenso e maravilhoso.
num mundo novo. Quanto menos você controla a história e os personagens, mais novo e mais incrível é esse mundo, e você, roteirista, é o autor desse mundo. Então, deixar a história crescer por ela mesma é ampliar a sua criatividade. Porque você soma a sua criatividade, tudo que você tem, com a criatividade e tudo que vem na vida dos seus personagens. E o universo fica enorme. Aí, cada passo nesse caminho, a qualidade da escrita vai se aprimorando e se ampliando muito. Então, por isso que nós começamos a estudar o curso pelos processos criativos. Porque antes de toda a estrutura, existe uma história. Antes de toda a história, existe um impulso criativo. E o caminho entre o impulso criativo e a história acontece nas palavras de um escritor. Então você é o primeiro. O primeiro elemento, a primeira ação, o primeiro impulso. Você, roteirista, é isso. Grandes séries, grandes filmes que foram assistidos às vezes por bilhões de pessoas, nasceram de um impulso. De um escritor ou de um roteirista olhar para algo e sentir a vontade de escrever sobre aquilo. E o caminho entre esse impulso e a escrita pronta é um caminho que pede conhecimento. Então é muito importante trabalhar isso, é muito importante se desenvolver, desenvolver a sua mente, desenvolver as ferramentas, estimular-se, praticar, fazer exercícios criativos. Eu deixo alguns conselhos e que são muito importantes, são quase um lema de vida para você, roteirista. Estimule-se o tempo todo. Aprenda coisas novas, qualquer coisa. Eu vou tocar um instrumento, eu vou aprender a pescar, não importa. Todo aprendizado contribui para a saúde da sua mente e contribui para o seu banco de ideias. Leia bons livros, escritores têm que ler. Isso é um fato, você não pode escapar disso. Veja bons filmes e veja filmes ruins também, porque às vezes é bom ter o exemplo do que não fazer. Isso pode ser uma análise bem interessante. Tenha conversas inteligentes, se associe a pessoas inteligentes, que podem ter conversas questionadoras e que vão construir algo positivo em você. Estude um ramo de conhecimento novo. Filosofia, psicologia, física quântica, qualquer coisa. Tudo que você resolver estudar é interessante. Estude uma língua estrangeira e a cultura daquele povo. Isso também é interessante. Estude sobre uma época, estude história. História é muito interessante. Temos que estar sempre estudando. Leia roteiros. Muitos roteiros. Você é um roteirista, você precisa ler roteiros e conhecer. Analise esses roteiros, pense sobre eles, escreva sobre eles. Pratique muito isso, construa o seu conhecimento. Eu vou ler um roteiro e eu vou escrever um texto, uma análise, qualquer coisa, porque eu estou estimulando o meu conhecimento, estimulando a minha escrita. E você pode dizer, nossa, eu vou criar um canal e falar sobre roteiros de filme. Tudo bem, mas antes de gravar o vídeo, escreva, porque você é um escritor, você tem que praticar a escrita. Conhecimento é a base mais importante para suas histórias. Quanto mais você conhece, maior a sua criatividade. Mais possibilidades ela tem. Mais caminhos você tem. Mais opções de escolha você tem. Quanto mais você tem, mais diversidade. Quanto mais diversidade, melhor o roteirista você vai ser. Agora vamos falar de um aspecto muito importante dessa conversa. Linguagem. O que é uma linguagem? Linguagem são os códigos de informação que são transferidos e são compreendidos. Tudo que nós fazemos tem linguagem. E toda forma de arte desenvolve a sua linguagem própria. Hoje, quando nós vemos um filme, nós compreendemos muitas coisas desse filme e que são óbvias, porque nós já estamos inseridos nessa linguagem, que é a linguagem cinematográfica. E o que foi diferente no começo do cinema? Quando era necessário um explicador. Esse explicador ele dizia às pessoas o que estava acontecendo. Tem uma situação que é narrada num livro que é muito interessante, que ele cria a seguinte situação. Você tem uma imagem de um homem vindo pelo corredor, ele vai até uma janela. Corta para a imagem de uma mulher passando na rua.
você já entendeu que esse homem viu essa mulher. Se você assiste isso, isso é bem óbvio. A menos que a imagem te mostre que não foi. Se você passar essa cena para uma criança de 6 anos, ela vai entender que esse homem viu essa mulher. Por quê? Porque nós somos inseridos nesta linguagem. Mas, quando o cinema surgiu, as pessoas não compreendiam o corte. As pessoas estavam acostumadas à linguagem do teatro, que eram entradas e saídas, e você tinha uma ordem cronológica dos acontecimentos ali. Você tinha um contexto e tudo acontecia ali, não tinha corte. Você via o quadro, o retângulo todo da imagem. O cinema veio e ele mudou isso. E as pessoas não entendiam. Então foi preciso, naquele momento, um explicador. E o que foi essa inovação que o cinema trouxe em cima da linguagem da dramaturgia? Eu vou ler a citação que está aqui no meio da tela, mas a verdadeira inovação, empolgante, nunca vista e nunca sonhada, reside na justa posição de duas cenas em movimento, a segunda anulando a primeira ao sucedê-la. Duas cenas em movimento. A primeira indo em direção à segunda, ao longo da história e do tempo, e ela é cortada. Ela para, e a segunda cena se inicia, e anula a anterior, porque a anterior não vai ser mais vista. Para vê-la, você tem que parar e voltar ao filme. Mas se você estiver na sala de cinema, você não vai ver. Então a primeira cena não vai ser mais vista. E assim, sucessivamente, até o final do filme. O que nos faz compreender a ligação entre essas cenas? A linguagem. Nós somos inseridos nela. Eu vejo cena 1, interrompe cena 2, eu entendo a ligação entre elas. Mas eu consigo explicar todos os elementos daquela ligação? Enquanto espectador eu não preciso. Agora, enquanto roteirista, sim. O espectador compreende o corpo. O roteirista compreende o DNA, as entranhas daquele corpo. O roteirista escreve a linguagem que o espectador entende. O roteirista é a raiz da obra cinematográfica. Ele cria uma sucessão de cenas que terminam e são sobrepostas umas pelas outras. E tudo ele enxerga na sua mente. Ainda não existem as imagens, não existe a câmera, não existe a luz. Então a linguagem cinematográfica, a linguagem teatral, para o roteirista, ela tem que ser tão natural quanto falar. Então nós temos que conhecer essa linguagem muito mais do que qualquer espectador. Tá? Compreender esse ambiente da dramaturgia, ele é uma raiz para nós. Teatro, novela, cinema, seriado, YouTube, não importa. Não importa o gênero, não importa onde você vai colocar. Todos eles compartilham da linguagem do drama, a linguagem dramática, que é a linguagem feita com ação. Só que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem os seus segredos, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu formato de ser escrito, cada um tem o seu tamanho, mas todos compartilham da ideia do drama. E todos nascem de impulsos criativos, cada um seguindo o seu caminho. Todos são cena depois de cena. E a história que vem entre elas, a linguagem, o que está subentendido, acontece de infinitas formas e pode ser visto de infinitas formas. E o roteirista é o cara que cria os mundos, o visível e o invisível dentro de um roteiro. O implícito, o que está mostrado ali, o que está perdido e talvez ninguém entenda, e que inclusive deixa os lugares vazios para que as pessoas compreendam, que elas possam compreender por si mesmas. Então o nosso convite é aprimorar a sua criatividade, e tornar-se cada vez mais capaz e mais feliz com o seu trabalho. Então nós vamos falar aqui de um elemento muito importante, o mapa da história. O mapa da história vem de algumas perguntas. Por onde eu começo? Pelo início, pelo meio, pelo fim? Que ordem é melhor para essa história? Que ordem eu quero dar? O que fica bom? Como que eu insiro um elemento nessa história? Como é que eu faço isso?
como eu entro com um personagem novo, como eu troco de época, são muitas perguntas, elas são infinitas. Cada história te traz um monte delas. E existem várias formas de responder a qualquer uma dessas perguntas. Você pode seguir a ordem cronológica, no tempo mesmo. Tudo que acontece vem depois do que aconteceu antes. Você pode começar pelo fim e depois contar a história toda, em ordem cronológica ou não, mostrando como a história foi para aquele ponto. Você pode começar por um fato importante e depois ir em direção ao final, mas buscar coisas do passado e fazer uma mistura temporal, com memórias ou não memórias, depende da forma como você quer mostrar isso. Ou você pode dissolver totalmente a ideia de tempo e construir uma história sem cronologia nenhuma, com um tempo incompreendido, o que é arriscado, porque as chances de erro no mais complexo são maiores, mas as chances de acerto também. E qual que é a diferença aí? Por que eu posso errar ou acertar? O que define se eu erro ou acerto quando eu escolho dissolver tudo? Quanto eu conheço, quanto eu domino o processo. E como é que eu faço isso? Estudando, treinando e me capacitando. Eu vou propor para você um exercício que você vai fazer e vai enviar para mim, para que eu faça a avaliação dessa atividade. Mas é um exercício que você vai fazer várias vezes. Eu quero ver o primeiro, mas eu te aconselho a praticar isso aqui por uns meses, e praticando até que você vá se desenvolvendo. Observe essa linha. São 9 pontos, numerados de 1 a 9. Então vamos pensar que essa numeração é uma ordem cronológica. O 2 veio depois do 1, 3 depois do 2, o 4 depois do 3, e assim até o final, numa escala de tempo. Então, nessa linha, cada círculo é um acontecimento simples. Vamos pensar. João entra no bar para tomar um café. Acontecimento 1. João decide não tomar o café e ler o jornal. Acontecimento 2. João lê que tem uma vaga de emprego muito interessante. Acontecimento 3. 4. João decide não tomar o café e ir para a entrevista de trabalho. E aí você continua. Uma linha até o 9. Com ações simples. Vamos pensar ações bem simples. Uma história bem curta. Eu tiraria o João da cafeteria até o emprego ou não emprego, ou ele ser interrompido por alguma coisa. Não cabe muita coisa. Tá? Então, é nesse sentido que nós vamos propor o exercício. Primeira coisa que você vai fazer, criar uma pequena sequência de ações. 9 ações, em ordem cronológica. Exatamente como eu fui falando. Não a mesma que eu disse, claro. E nessa ordem de tempo. O que acontece agora é depois do que aconteceu antes. Então você vai fazer a anotação. Anota no papel, faz no computador, bonitinho, do jeito que você achar mais funcional. Anota dentro do círculo, ou fora dele, ou uma setinha para o círculo. Então você vai criar esse mapinha. Mas não faz uma lista, não. Faz um mapa mesmo, com um desenho. E nem todo mapa é uma linha reta. Tá bom? Mapas podem ter vários tipos de desenho. Depois nós vamos fazer mais exemplos e mais formas disso. Tá? Esse primeiro é o primeiro exercício mais simples de todos. Então você cria essa ordem cronológica em linha reta. Aí você vai, desenha maior, escreve e monta essa história bem pequena. Aí você fez o seu primeiro mapa. Agora eu vou te pedir para fazer um segundo mapa. A mesma história, só que você vai começar pelo item 9. Então você vai colocar o 9 lá no início, onde está o 1. E vai deslocar os outros itens. Então você começa pelo final. Aí você vai ver o que acontece quando eu começo pelo final. É a mesma coisa? Não, alguma coisa fica difícil, alguma coisa fica fácil. A história tentou mudar, a história quis ser diferente. E anota tudo isso. Todas as dúvidas, todas as observações que você tiver, anota. Eu fiz 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou não, eu precisei mudar outra coisa de lugar para poder fazer sentido. Anota o que você fez, por que você fez. Nossa, me deu vontade de inserir alguma coisa, ou de mudar algum item. Anota. Aí eu não consegui, eu tive que mudar algum item, porque foi impossível fazer a história com os mesmos itens depois que eu mudei o final. Anota isso também. Faça todas essas anotações no seu segundo mapa. Depois você vai criar um terceiro mapa. Aí você não vai começar mais pelo 1 ou pelo item 9. Você vai escolher qual o item mais importante. Pode ser o 6, o 5, o 4, não importa. Digamos que o 6 é o meu item mais importante.
é o momento da história que eu acho mais interessante. Então eu desloco ele para o lugar do 1. Então, ele é a primeira coisa que acontece. A partir daí eu tenho que continuar uma história em que eu tenho coisas que aconteceram antes do início e coisas que vão acontecer depois do início. E aí você vai criar esse mapa na ordem em que você achar mais interessante. E é a mesma coisa do que eu te pedi no exercício anterior. Anote tudo, todas as dificuldades, todas as vontades, faça um relatório disso que você criou. Tá? E a história precisa ter coerência. Esses 3 mapas precisam ter coerência. Se eu assistisse essa história gravada, eu entenderia o que está acontecendo. Tá? Anota tudo e manda isso como trabalho junto com o mapa, com os 3 mapas. Tá? E esse tipo de treino você tem que fazer com mais frequência. Tá? O mapa te ajuda a perceber o caminho. Ele não é a única forma, ele não é o único material, mas ele te ajuda a perceber esse caminho. Ele ajuda você a enxergar, a olhar para isso, a achar ali onde você quer colocar essa estrutura. Então cria esse mapa, trabalha, desenvolve, tá? Uma história simples, não faça uma história complexa. Se acaso der, se você, nossa, eu criei uma coisa tão legal e eu quero continuar escrevendo ela, ótimo. Então compartilhe. Mas o importante é, se proponha a fazer uns 10 mapas desse, pelo menos. Faça o primeiro com essas 3 posições, trabalhe, mexe, até você gostar do que você fez. E depois fala, eu vou criar uma outra história, eu vou fazer um segundo. E mantenha essa prática. Esse tipo de exercício faz um desenvolvimento incrível na sua criatividade. Acredite nele. Quanto mais você desenvolve, melhor escritor você se torna. E eu vou sugerir, que não é exatamente uma sugestão, uma leitura. O livro A Linguagem Secreta do Cinema, de Jean-Claude Carrière. É um livro pequeno, você pode adquirir o livro em e-book ou impresso. Ele é um livro que tem pouco, não é muito fácil de ser encontrado nas livrarias. Mas, se você não encontrar ou não puder adquirir, na nossa biblioteca, na sala de aula do curso, eu vou mostrar ela daqui a pouco, tem esse livro, A Linguagem Secreta do Cinema. Se você for pegar na biblioteca do curso, cuidado, porque lá tem A Linguagem do Cinema e A Linguagem Secreta do Cinema, não são o mesmo livro. Aí é preciso que você leia A Linguagem Secreta do Cinema. Ele é escrito por um roteirista e é um livro muito bom. A citação que nós falamos lá atrás sobre uma cena sucedendo a outra vem desse livro. O explicador, aquela questão que eu falei da cena na janela, também vem desse livro. Ele é um livro maravilhoso que todos os que querem estudar dramaturgia, teatro, cinema, TV, série, tudo, têm que estudar esse livro. Roteiristas, diretores, atores, ele é leitura de cabeceira, porque a forma como ele explica a linguagem é muito interessante. E você vai ler esse livro e você vai fazer um fichamento do livro para ser entregue na 3ª aula. Se você não souber o que é um fichamento, nós temos um material de apoio para que você compreenda. Eu vou falar disso agora. Essa é a nossa sala de aula. Começando pelo nome da sala, Sala Lope de Vega. É uma homenagem ao escritor espanhol, roteirista, Lope de Vega. Por que Lope de Vega? Porque ele escreveu mais de 1.500 roteiros. Ele é o escritor, roteirista, com o maior número de roteiros de toda a história. Então, foi uma homenagem que nós resolvemos fazer para ele. Aqui é o nosso ambiente de aula. Aqui tem a aula número 1. Vem sempre que eu postei a aula. Esse Class Video Meeting é o seu encontro presencial, que é feito no horário da sua aula. Aqui, os trabalhos dos alunos que vão ser entregues. Eu estou te mostrando uma turma com 16 alunos. Esse Class Video Meeting é no horário da sua aula, você clica aqui e vai abrir o aplicativo do seu celular ou a página no navegador do seu computador, para você fazer a aula ao vídeo. Aqui é o texto, aula 1, curso de capacitação, o texto que nós usamos na aula de hoje, que nós falamos até agora sobre ele, inclusive a atividade do mapa está lá. E embaixo ali temos a estrutura do curso completa. Se você não a tem, você pode pegá-la ali na sala de aula.
Aqui eu vou mostrar para você a nossa biblioteca. Aqui, ó, esse quarto item da biblioteca 1 é o livro que você precisa ler, A Linguagem Secreta do Cinema. Ele está em PDF, é só clicar que ele abre para leitura na própria janela, tanto no celular como no computador ou no tablet, não importa. E temos vários outros livros nessa biblioteca. Cada biblioteca contém 20 livros e roteiros. Aqui você já vê alguns roteiros para leitura e análise. Nós já temos 2 bibliotecas cheias, uma terceira biblioteca em construção. E até o final, até você concluir o curso, nós vamos ter 5 ou 6 bibliotecas. E nós temos também videoteca, porque trabalhamos com dramaturgia, então precisamos de vídeo. Temos a primeira videoteca, eu não vou mostrar ela aqui, a videoteca 1, são aulas de apoio à produção de curso, de texto. Elas ajudam você na produção de texto. Eu não sei fazer um fichamento. Você vai lá na videoteca 1 e tem um vídeo como fazer fichamento. De um professor excelente, tem um canal no YouTube, inclusive, e disponibilizou esses vídeos pra gente. E o material dele é ótimo, ele é um excelente profissional. Eu preciso fazer um relatório, eu não sei fazer. Eu preciso fazer um artigo, eu não sei fazer. Vai lá nessa videoteca que tem. Tá bom? E nas outras videotecas a gente vai ter filmes, vídeos, análises de cinema, que é muito interessante, material complementar. Nós não vamos estudar tudo que está na biblioteca e na videoteca, não dá tempo. São materiais complementares mesmo, nós estudamos alguns deles e eles estão ali para o seu processo de pesquisa, para o seu desenvolvimento. Agora, nós vamos fazer, nesse momento, uma atividade criativa. Essa primeira atividade criativa que eu proponho para você, você que está assistindo essa aula e não a fez no presencial, pode me enviar depois. Eu até vou ficar muito feliz se você enviá-la, porque eu quero observar. Pode falar o que aconteceu, pode colocar na sala de aula, pode mandar um áudio contando como foi. Essa atividade criativa, você vai ter 3 minutos para fazê-la. Então você vai precisar de uma folha de papel para anotar. Se não tiver uma agora aí, dá um pause e vai lá e pega uma folha de papel, uma caneta, um lápis, para você poder anotar isso. Como é que você vai fazer? Imagine que você já tenha pego. Você vai fazer um pequeno quadrado ou retângulo bem no meio da folha, que você consiga escrever dentro. E nesse quadrado você vai escrever a sua primeira impressão, o seu primeiro estímulo. São frases curtas, então você não tem que criar uma narrativa grande. Como é que vai funcionar isso? Eu vou te mostrar uma imagem, vou deixá-la na tela por 3 minutos. E você vai escrever ali, a primeira impressão que você vai ter. Você olha para aquela imagem e você tem uma impressão, ela vai te trazer alguma coisa. E aí você vai escrever. E você vai continuar olhando para a imagem e escrevendo. Então, à esquerda desse quadrado ou retângulo, você vai escrever o passado. O que aconteceu antes daquele momento que te causou aquela impressão. À direita, você vai escrever o futuro, o que aconteceu depois. Em cima e embaixo, sentimentos, ideias, vontades, da forma como você quiser colocar. Essa esquerda e direita é mais para organizar a nossa vida, até porque nós temos que ter uma organização técnica muito bem desenvolvida, já que somos roteiristas e somos obrigados a escrever de forma bem técnica, muitas vezes. É uma atividade de 3 minutos, eu vou interromper você quando acabar o tempo, e aí você vai olhar para o que você fez e vai avaliar, e depois eu vou te mostrar a atividade que eu fiz nos mesmos 3 minutos com a mesma imagem. Eu busquei uma imagem aleatória, abri a imagem e comecei a anotar com um timer de 3 minutos, e quando acabou eu interrompi. E estou passando para vocês aqui o mesmo tempo que eu usei. Essa é a imagem. Comece.
1 minuto e meio, estamos na metade do tempo, não tenha pressa, deixe as ideias irem acontecendo. Agora nós entramos nos últimos 30 segundos. Anote a sua última ou as últimas impressões que você tem que fazer aí. Sua última anotação a partir de agora. Ok. Interrompeu o seu tempo. Agora você vai dar uma olhada aí no que você fez. Vai ler. Depois me envia isso para que eu conheça. E olha aqui o meu quadro. O que eu coloquei aqui no centro? Homem sentado no banco. Estrutura. A primeira coisa que eu observei, estrutura. O que está acontecendo ali? Qual é o formato da cena? Cabeça de roteirista. Segunda coisa, que sentimento está aqui? Que eu percebi naquele personagem. Solidão. E o que ele está fazendo? Tentando fazer alguma coisa, pensar em alguém. Foi a primeira impressão que eu tive nessa história. Segundo, qual que vem à esquerda? Filha viajou. Memória. Então esse aqui é o passado. Talvez por isso ele se sentindo só. Terceiro passo. Por que ela viajou? Eles estão presos, distante um do outro. Estão vivendo uma pandemia e não podem se ver. E aqui eu acrescentei 2 objetivos. Primeiro, ele quer voltar, ele quer ver a filha. E uma informação sobre ela. Ela está com saudades do pai, então mais memória, mais passado acrescentado na minha história. E aqui a história ficou um pouco mais complexa. Ela está com saudade do pai, mas ela não quer a visita do pai. Porque ela está doente e ela não quer contar isso para ele. E esse é o motivo dela não querer. O pai que quer ver a filha, ele compra um carro porque ele quer ir até ela. E aqui eu tracei essa linha porque eu criei uma situação antagônica. O que é uma situação antagônica? Ele quer ir até ela não quer que ele vá. Aqui nós temos um início de um conflito. E aqui, em cima da imagem, ele tem o carro, mas ele não entende a filha. Por isso a situação é antagônica, porque ela não quer explicar para ele o motivo. Como ele não entende a filha, isso intensifica a saudade. E aqui eu tracei uma seta. A filha viajou. E aqui eu traço outra seta. Memórias de desentendimento. Ou seja, ele tem saudade da filha que viajou, ela não quer que ele a veja, temos uma situação antagônica de desentendimento, e ele começa a se lembrar de desentendimentos antigos que eles tiveram e achar que a culpa dela não querer que ele vá vê-la é isso. Então, ela tem um objetivo, ele tem outro, temos uma situação antagônica, que é um desentendimento, a informação mal passada, e isso é muito usado em roteiros e pode ser muito interessante. E ela não sabe os motivos dele, ele não sabe os motivos dela, esse é o ponto de desentendimento. E aqui eu acrescentei mais uma coisa, e coloquei um quadro em destaque. Eu encontrei a solidão, que é o sentimento central. Eu construí uma história que chega até esse sentimento central.
Só que eu achei isso muito interessante. Então eu transformaria isso no início da minha história. Ele jogando o carro na água. Ali já não tem o carro, já afundou. Esse seria, para mim, o início da minha história. E a partir daí eu contaria tudo. Isso aqui é um mapa? Não. Isso aqui é simplesmente um diagrama com processos emocionais que eu fui criando e o vínculo. O mapa, eu deveria definir a ordem. O mapa surgiria a partir de agora. Que eu defini que esse é o meu primeiro elemento. E a partir daqui, eu vou colocar a ordem que eu quero que isso aconteça. Então, é isso. Esse exercício é um exercício simples, você pode ver que dá para ser feito em 3 minutos. Com o tempo, a sua cabeça ela vai se encontrando, ela vai se achando ali, e esses mapas, esses diagramas, eles vão começando a ficar fáceis para você. Tem aqui o nosso contato, caso você queira informações, participar desse curso. É só mandar uma mensagem para a gente ou ligar. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Espero vocês na próxima aula.